Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do E-Commerce Puro. Eu sou Gabriel Bolli, com lojista real e de verdade. Os meus negócios estão aqui na descrição. Tem muito conteúdo bacana sobre e-commerce aqui nesse canal. E aquela velha história. Se você não é inscrito, se inscreva. É importante, deixe seu like, seu feedback. Me siga no Insta e bora lá, vamos falar sobre e-commerce. Vou trazer um assunto aqui delicado que eu já vivi e quero contar um pouco dessa história, como que foi, o que aconteceu. E é sobre falência, né? Falir o negócio, tá? Então é sobre falência da sua empresa. Eu já fali? Não fali, mas eu quase fali. E eu vou contar um pouco disso para vocês, como que foi, como que eu lidei com isso, o que que eu fiz para dar a volta por cima, porque a vida do empreendedor é isso, é você matar um leão por dia, resolver uns problemas que quando eles chegam, você pensa assim, eu não vou conseguir resolver, não vai ter jeito. Só que sempre dá um jeito. E eu vou contar um pouco como que isso se sucedeu. Bom, como você já sabe, a Shopee, ela nasceu em 2009. Naquela época, eu usava uma plataforma chamada Sys E-Commerce. Eu sou muito grato a essa plataforma, ao Denison, que é o dono da plataforma. Eles são lá de São José, em Santa Catarina, e eles, na época, meio que dominavam o mercado, assim. Era como se fosse... Hoje não tem ninguém que domine, mas bem parecido com a loja integrada, vamos dizer assim, né? É bem dividido, assim, a questão das plataformas, mas antigamente o Sys E-Commerce, eles dominavam tudo. Eu até, durante a história aqui, se eu mencionar eles de novo, eu vou chamar de Sys, tá? Que é um apelido, assim, uma abreviação que a gente chamava. Mas então, eu comecei lá em 2009, tá? Eu vou deixar o vídeo da história da Shopee aqui no card. Enfim, a gente foi indo, não foi fácil, foi um começo lento. Mas 2 anos depois, eu já tinha 6 funcionários, já tinha feito uma reforminha ali e a gente estava num caminho legal, assim, o negócio já tinha nascido. Então eu tinha 6 funcionários, faziam 100 pedidos por dia no Sys E-Commerce e eu estava bem feliz, já tinha entendido que o e-commerce era um negócio que eu queria para sempre, que ali era meu case de vida. O que começou como um plano B, né, por isso o nome até é Shopee, já tinha virado um case de vida. Então, beleza, o negócio estava encaminhado, eu já tinha 6 funcionários, já fazia 100 pedidos por dia, e eu pensei no seguinte, se eu já estou indo bem com o Sys, né, que é um sistema simples, imagina se eu pegar a mais top das plataformas. Cara, eu ia decolar, se eu faço 100 pedidos com uma plataforma, com a mais top, eu vou fazer 1000. Então, essa foi a linha de raciocínio, uma grande lição para mim. Então, fui lá, pesquisei qual que é a plataforma mais sinistra que tem. E cheguei na VTEX. A VTEX trabalhava com Walmart, com a TIM, Nokia, várias empresas grandes, ainda trabalha com empresas grandes. Fui lá, fiz contato e fechei com eles. Ia ter um investimento de setup, agência, um monte de coisa, mas eu estava confiante. Eu lembro que na época eu namorava, hoje é minha esposa, mas eu falei assim para ela, não tem como dar errado, porque eu já sei vender pela internet. Essa plataforma grandes lojas usam. Vai dar boa, não tem como dar errado e mal eu sabia que tinha como dar errado. Mas enfim, fui lá, fiz o site com uma agência, demorou, ficou mais ou menos. A gente colocou no ar o site e caiu assim drasticamente os pedidos. Eu não consegui entender o porquê, né, que teve essa queda assim dos pedidos, mas a gente fazia 100 pedidos num dia e quando o site subiu, a gente fazia 15. Falei, não, tudo bem, as pessoas aí estão se adaptando, estão aprendendo a nova interface do site, e era um sistema feio pra caramba, assim, por dentro, né, é um admin estranho, tanto que naquela época, pelo menos, o grande lance era você cuidar da plataforma através de ERP, só que eu não tinha essa experiência, esse know-how, né, a plataforma eu cuidava dentro da plataforma, o ERP, eu só usava para emitir a nota ali e tal, mas teve uma curva de aprendizagem assim bem complexa, complicada. E eu sempre pensando assim, vai melhorar, a gente tá aprendendo, enfim, e foi indo. Muita gente falava que o site bugava, sei lá, algum cliente entrava em contato e falava assim, pô, abri aqui e o site tá com problema em tal lugar. Daí era basicamente isso, a gente só trabalhava para resolver problemas, sempre. Muito chato, daí tinha que depender da agência, qualquer coisinha tinha que passar para agência. Era um transtorno muito, muito grande e assim foi indo, 15 pedidos por dia. Pô, se fazia 100, de repente estava fazendo 15. Detalhe, eu pagava, sei lá, era 199 por mês para o Sys E-Commerce de mensalidade. Com a VTEX, mesmo fazendo 15 pedidos, era R$1.500, R$2.000 por mês, assim, 15 pedidos por dia. E sem falar na agência, que eu paguei
se eu não me engano, foi 50 mil a implementação da agência. O setup já tinha sido mais ou menos uns 25 mil com a VTEX. A mensalidade, então, mais cara, e o RP também, que eu tinha migrado, na época eu usava o Bling e migrei para outro RP, isso em 2012, mais ou menos 2012. Daí eu pagava, pô, mais caro no RP, mais caro na plataforma, eu tava fazendo 15 pedidos por dia, o que que tava rolando, o que que tava acontecendo? E eu tava sozinho. Esse é o desafio de você ter uma plataforma com uma equipe pequena e a plataforma, não que a VTEX seja ruim, mas como que você vai operar um Boeing se você está acostumado a dirigir bem ali um Ninho, um carro simples, popular? É um pulo muito grande, é uma diferença muito grande. Então o caixa da empresa começou a ir para o espaço. Assim, toda a reserva que a gente tinha estava aos poucos acabando. E era estranho assim ver aquelas pessoas que a gente trabalhava num ambiente assim que não tinha sala isolada, todo mundo tava junto, e ver o pessoal ocioso, as coisas não acontecendo, e eu já percebendo assim, sentindo aquele frio na barriga, do tipo, meu, aonde que isso vai parar? Será que a gente vai conseguir resolver? Será que as coisas vão voltar pelo menos a ser como é que eram antes? E eu não conseguia entender o porquê daquilo. Aí eu já tive a primeira ideia. A agência pode ter me ferrado, eles podem ter me complicado ali no layout, e então eu decidi falar com outra agência, sabe? Pô, será que tem alguma coisa errada no layout? E meu, o mundo corporativo nessa pegada, assim, é muito cruel, porque eles olharam o que a gente tinha de layout. Eu nunca esqueço a frase do cara. Ele falou bem assim: Gabriel, o teu site é tipo um emaranhado de fios. Tá tudo errado no código, assim, na montagem dele. A gente pode arrumar, organizar isso. E eu completamente desesperado, pensando, poxa, eu preciso disso. Fechei com ele mais 50 mil reais. Com outra agência, né? Meio que eu tirei a primeira agência fora, daí fui para a segunda agência. Não, cara, eu preciso disso, eu preciso que realmente as coisas voltem a ser como antes. Já tinha passado uns 3 meses, mais ou menos. Então a gente iniciou um novo processo ali, que não mudou o layout em nada. Era só o código, assim, os bastidores. Foi bem interessante, bem chato. Eles finalizaram, segundo eles, finalizaram, e nada mudou, absolutamente nada. Eu continuava vendendo 15 pedidos em média. Foi um momento bem difícil, bem complicado. E eu, cara, o que tá rolando? E uma coisa que eu lembro disso é que eu comecei a questionar a VTEX. Falei assim, poxa, vocês vendem um plano chamado Starter, né? Que pelo nome já dá para entender que é alguém que tá começando. E não tem nenhum tipo de acompanhamento, e não é um preço baixo, né? Assim, pô, gastei uma nota. E comecei ali meio que a questionar, ficar em cima, porque eu tava lutando pelo meu negócio. A Shopee já era meu sustento, eu já tinha... A família dependia em parte disso, eu já pagava várias contas em casa, assim, e eu tava muito, assim, cabreiro, porque eu tava vendo que eu construí indo pelo ralo. Então eu comecei a pressionar, comecei a falar, espernear mesmo, até o ponto que o Mariano me ligou. O Mariano, dono da VTEX, né? Ele é dono ali junto com o Geraldo. Ele me ligou e falou: Gabriel, o que tá acontecendo? Pô, vamos tentar ver isso, porque eu tava de um jeito assim que ia em todos os canais possíveis, mandava e-mail para diretor, textão assim mesmo, que eu tava desesperado. E ele entrou em contato, até foi gentil, assim, ele mandou uma pessoa lá da VTEX pra cá, né? E eu super novo, tinha 20, 21 anos. E ele mandou um especialista, Diego, o nome dele, um cara bem bacana, pra analisar, pra entender o que estava acontecendo. Ele ficou ali, passou um dia aqui com a gente, era até engraçado, né? Porque basicamente um moleque, assim, eu, né, no caso, bem novo, que sempre ia trabalhar ali, bem despojado. Daí no dia que ele veio, com camisa social, assim, pra receber, e ele acostumado, assim, a estar num ambiente super corporativo, como, sei lá, em Itaim Bibi, em São Paulo, com bons restaurantes e tudo mais. E no dia que ele passou aqui, a gente foi almoçar ainda num restaurante super simples, assim, quase que de posto de gasolina, assim. E, enfim, ele veio aqui para tentar ajudar, não tem problema nenhum quanto a isso, mas é engraçado, né? Eu me preparei, assim, até quis fazer uma pose pra meio que tamo do mesmo nível, assim, sendo que era um negócio meio que hoje eu olho assim, acho engraçado, né? Mas, enfim, faz parte da evolução. Mas, enfim, ele veio aqui, passou o dia com a gente, analisou, realmente tá meio lento aqui, meio que um diagnóstico, assim, não tinha como em um dia, algumas horas, tirar um diagnóstico preciso. Tinha que entender todo o contexto, ver ali o que estava rolando. E meio que não adiantou de nada, mesmo sendo uma gentileza, vamos dizer assim, da VTEX e do Diego aqui com a gente. A questão é que nada mudou. E daí começou a bater um desespero forte, terrível. Eu fiz muito barulho, eu tive muitos custos, investi muito dinheiro, tudo que eu construí em 2 anos, eu estava investindo naquele momento. E aí que tá, talvez uma mensagem para você que ou esteja passando por esse momento ou não. Eu já sabia que as coisas estavam
indo por água abaixo. Eu já sabia. Você tem que ter esse feeling de que algo está muito errado e o final pode ser catastrófico. Você tem que ter esse pressentimento. E eu tive esse pressentimento depois de tudo. Depois de contratar uma segunda agência, de falar com o dono da plataforma. E outra, você acha que ele ia dar atenção para valer para mim? Um cara desse tamanho, assim, 20 anos e 6 funcionários, ou ele vai dar atenção para um Walmart, para uma Nokia, para uma TIM da vida. Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E olha o que eu fiz. Eu pensei, será que eu desaprendi a vender? Será que eu não sei mais? Então eu preciso descobrir isso, eu preciso entender. Eu resolvi fazer simplesmente um novo site no CIS E-Commerce. Fui lá no CIS e fiz um novo site. O nome desse site era jogonovo.com.br. Tudo que eu já sabia ali no CIS, eu apliquei nesse novo site. Detalhe, todo o back-office dele era da Shopee, porque eu usava essa plataforma antes e ela não tinha sido desativada. Tava ali ainda, sabe? Todo o banco de dados, assim e tal. E eu mantive a Shopee e fiz o jogo novo. Fiz assim em um mês. E o resultado é o seguinte, que a gente começou a vender mais no jogo novo do que na Shopee. Quando a gente passou, e eu, super agressivo, eu falei assim, quer saber? Eu vou pular fora da Vtex. E eu enchi mais o saco deles ainda, porque tinha um contrato. Convenci o Mariano ali a fazer um distrato, ele fez. Eu já tinha perdido muita grana, eu enchi tanto o saco que ele falou assim, cara, quer saber? Vamos fazer o distrato. Não tem problema, a gente faz. E daí eu refiz a Shopee, uma nova Shopee, mas com sangue no olho, assim. Eu tava com muita sede. Eu queria refazer e em mais um mês eu fiz a nova Shopee. Tudo isso foi, assim, demorou uns 8 meses esse processo com a Vtex de entrar e sair. Então eu refiz a Shopee e 6 meses depois, já ao final do distrato, nós estávamos muito maior, já fazendo de 150 a 200 pedidos. Então eu aprendi muito nisso, mas aprendi demais. E eu quase quebrei, eu ia quebrar. Você tem que perceber que quando as coisas estão erradas, não adianta você esperar. Se você esperar, não vai mudar do dia para a noite. Vai mudar se você tomar uma atitude. Você precisa tomar essa atitude. E às vezes tomar essa atitude é você pegar o mínimo possível e fazer um teste, que foi o que eu fiz com o jogonovo.com.br. Esse domínio ainda é meu. E é um domínio interessante, eu já tinha o lance do orgânico, de saber que um domínio pode ser mais efetivo do que o outro, pelo menos nesse ranqueamento, né? E eu tinha levado um tombo. Eu estava fazendo pouquíssimos pedidos, eu voltei com tudo, acelerei e nós estávamos indo super bem. Tanto que uma dica que eu já deixo também, que foi um tiro no pé, a gente tinha construído uma base orgânica, ainda falando sobre orgânico, né? E quando a gente migrou do CIS para Vtex, a gente não fez o redirect, né? O redirect 301, que você basicamente avisa, ó, a URL que era essa, agora é essa. Você avisa isso para o Google e você não perde o ranqueamento. Todo o processo de migração, ele é chato, ele é delicado e você perde um pouco. Mas eu não iria perder tanto aí. Como eu não sabia, não tinha experiência, a agência não me avisou, a Vtex não me avisou, eu perdi tudo do orgânico. E quando você perde tudo do orgânico, você perde muito, você perde tempo. Mas basicamente o que eu fiz ali foi varrer tudo para debaixo do tapete e pisar com os 2 pés no acelerador. E eu dei a volta por cima e hoje a gente está aí. Então, se tem algo errado, não demore para agir. Tente identificar o mínimo viável para você fazer um teste, que foi o que eu fiz com o jogo novo. E mudei tudo ali, convenci os caras a fazer distrato. O outro RP foi chato pra cacete, o Bling era muito mais barato, esse RP, não vou mencionar o nome aqui, foi 14 mil e era mais 1.000 e pouco por mês. E não fazia várias coisas que o Bling fazia também. Eu fiz uma palestra no Vtex Day. Olha como o mundo dá voltas, cara. Porque depois a Vtex comprou a loja integrada. Então, hoje eu sou um cliente Vtex, assim, diretamente, porque eu uso a loja integrada. Mas já chego nisso. Mas no Vtex Day, numa palestra da loja integrada, eu conto essa história. Eu vou deixar aqui o link para você entender um pouco sobre o Bling, sobre esse ERP, sobre a frase que eu sempre digo que ferramenta barata não é sinônimo de ferramenta ruim, assim como ferramenta cara não é sinônimo de ferramenta boa. E só registrando, eu não acho que a Vtex seja ruim, não é isso. É que nem Magento, cara. Magento eu não recomendo para quem tá começando, porque você tem que ter um time. Eu não tinha um time de dev, de web designer, de designer, só para ficar cuidando das coisas. Eu não quero isso. Eu quero focar na negociação, pegar ali várias ferramentas baratas em volta e fazer um monstrinho, que é exatamente o que eu tenho com a loja integrada. Mas tudo bem, voltando lá ao CIS E-Commerce. Eu já tinha voltado para o CIS, tinha desfeito o contrato e eu disse o seguinte, nunca mais eu vou migrar de plataforma, porque o trauma foi tão grande, tão absurdo, que eu não queria passar por isso. Eu vou
ficar para sempre no CIS. Você já percebeu que isso não aconteceu, né? Porque basicamente assim, em 2015, 5 de janeiro, nunca esqueço disso, eu tava ali navegando por vários sites, porque o cara quando trabalha com e-commerce, ele entra num site, vai no rodapé, já estuda qual ferramenta que a pessoa usa, e eu sempre tava vendo loja integrada, loja integrada, loja integrada. E eu felizão no CIS, mas cliquei ali para ver. E eles davam a oportunidade para você fazer uma loja grátis, o que não tinha antes, isso aí não existia. E daí, cara, vou fazer uma loja ali, né? Então comecei a mexer, uma hora já estava dominando toda a plataforma. Eu já estava com uma ideia de criar um negócio usado, assim, né? De um site focado em usados. Então, em basicamente 2 horas eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou criar um site nessa loja integrada. Por quê? Porque ela já tinha o mobile, e ela tinha um checkout transparente, que o CIS não tinha na época. E isso era coisa de gente grande, era muito revolucionário. O CIS e-commerce, que eu sou muito grato, mas, por exemplo, o checkout, quando você finalizava, tinha um outro botão para você ser redirecionado para o PagSeguro. Então você perdia muita venda, a pessoa fazia o pedido, mas ela nem ia para o PagSeguro. O checkout transparente é isso, é o checkout na mesma página. A pessoa precisa colocar ali os dados do cartão para daí efetuar o pagamento. E isso me chamou atenção, assim, eu tava vendo loja integrada em vários sites, tava de olho e daí percebi, eu acho que eu vou testar. E no dia 5 de janeiro eu resolvi fazer o meu game usado, dia 5 de março o meu game usado subiu ao ar. Eu já tinha uma equipe, né, já tinha ali mais gente, mais ou menos umas 15 pessoas na ShopB e já tinha gente para cuidar da parte de web. Então a gente aprendeu muito e em poucos meses viramos top 2 da plataforma. Top 2. E a gente foi dominando tudo. Assim, a gente foi aprendendo da plataforma. O meu game usado crescendo, bombando, até que um dia eu fiz uma ação de marketing com o Jovem Nerd. Vou colocar aqui só uma imagem enquanto eu tô falando, você está vendo aí, mas foi aí que eu fiz uma ação de marketing com o Jovem Nerd. Deu super certo, eu fiz um docs, um documento, que eu contei toda a estratégia dessa ação de marketing e existia um grupo no Facebook da loja integrada. E eu coloquei esse docs lá, expliquei, olha, foi assim que eu fiz, assim que eu paguei, essa foi a estratégia e a galera pirou. Gostaram demais, muitos likes, muitas pessoas comentando e engraçado porque aquele grupo tinha muita gente reclamando da plataforma e eu fui lá e postei um conteúdo. O Adriano, fundador na época da loja integrada, viu aquilo, o Breno também, que depois virou o CEO da loja integrada, hoje ele não tá mais lá, ele tá na Wall, ele foi pra Frenet, foi pra Stone e depois ele foi pra Wall, que é um grande amigo, já veio aqui na ShopB também. Ele viu aquilo e a gente começou a conversar. Eles falaram assim, pô, que legal que você fez, massa essa estratégia, bacana um lojista compartilhar essas coisas. E daí me chamaram logo depois pro VTEX Day. Por isso que essa palestra do VTEX Day, que eu já deixei o card aqui, ela existe exatamente por isso. Mas enfim, o tempo passou. E daí, em novembro de 2015, eu resolvi migrar a ShopB do CIS para a loja integrada, porque a gente estava muito bem no meu game usado, tinha dominado a plataforma, a gente estava confiante para fazer essa migração. E nós fizemos e subimos um dia antes da Black Friday. Resultado, a gente arrebentou na Black Friday, vendeu pra caramba, até o Adriano falou assim, Gabriel, parabéns pelo que vocês fizeram, eu acho que a gente foi a loja top 1 em vendas na Black Friday, deu super certo porque a gente já estava confortável, não foi uma mudança do CIS para VTEX, que foi um tiro no escuro, dependendo de terceiros, dependendo de agência, que foi um saco. Hoje, eu posso dizer que tudo isso valeu a pena, que a ShopB ainda tá na loja integrada, depois dê uma olhadinha lá no meu game usado também, logo logo tem um novo layout do meu game usado. E o recado que fica aqui é que às vezes tem males que vêm para o bem. E foi o que aconteceu comigo, quase quebrei, deu tudo errado, me mexi, assim, eu sempre fui um inconformado com as situações, sempre dando um jeito, resolvendo, um resolvedor de problemas. E é isso que eu tenho a dizer para você, que talvez esteja passando por isso ou já passou. E outra, não tem problema nenhum em quebrar. Eu nunca quebrei, mas não tem problema. Se você já quebrou, se você está quebrado nesse momento, não tem problema nenhum, porque tem uma diferença entre quebrar e ser um quebrado, tá? Tem uma diferença muito grande. Estar quebrado é uma coisa. Agora, ser um quebrado, que é uma pessoa que sempre vai estar dando jeitinho, começando um negócio a cada 6 meses, esse cara nunca vai dar certo. Agora, quantas pessoas já quebraram uma vez, 2, 3, 4, 5 e hoje são cases de sucesso? Existem vários casos assim. Então tem uma diferença enorme entre quebrar e ser um quebrado. E se você conseguir evitar de quebrar, melhor ainda. Você vai aprender muito. Eu aprendi muito com isso. Eu já tive muitas e muitas noites sem sono, por muitas vezes, não só nesse momento, por vários e vários anos. Eu já tive muito medo também, mas eu sempre enfrentei os meus medos e eu sou um resolvedor de problemas. Eu resolvi todos esses problemas e você pode resolver também, eu tenho certeza disso. Me siga no Instagram,
Todo dia eu falo sobre e-commerce. Também tem um grupo do Telegram, que é um canal, na verdade, no Telegram, que eu vou lá, mando áudios, pensamentos assim, que às vezes eu não quero colocar em tantos stories, e eu coloco lá. Se você tem interesse, é bacana que você escute, porque se você está interessado no assunto, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, quebrar, falir é normal. Tá? Você tem que ser um inconformado e sempre resolver. Se você conseguir evitar de chegar nesse momento, melhor ainda, que foi o que eu fiz. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.